Oi, pessoal, agora a gente vai dizer como que a gente representa uma determinada situação de interação estratégica. A gente vai começar a modelar um jogo. Nesse caso, nos próximos vídeos, eu vou usar esse exemplo que eu estou colocando aqui. Vamos tentar entendê-lo e verificar como que a gente utiliza os termos a linguagem da teoria dos jogos para prever o resultado do que isso pode acontecer. Então, esse problema que a gente está tratando chama-se problema da renovação dos empréstimos de dois bancos. Então imagine que uma empresa, né, ela tomou emprestado 5 milhões de reais de um banco. O primeiro banco a gente chama de banco A, e 5 milhões de reais de um outro banco, chamado segundo banco, a gente vai chamar de banco B. No total, o empréstimo foi de 10 milhões de reais, né? Agora imagine que, para simplificar um pouco também, né, que essa empresa não tem capital próprio, só capital de terceiros. E claro que por mais que isso aqui está dizendo, né, por mais que isso não seja incomum, facilita o nosso raciocínio e não vai alterar muito a situação que a gente quer estudar. Bem, agora vamos lá. Imagine que por causa dos maus negócios, após um ano de operação, os ativos dessa empresa se depreciaram significativamente. Por mais que no começo tenham valido 10 milhões de reais, que foi aquilo que ele pediu emprestado, que eram os dois empréstimos, hoje os ativos valem só 6 milhões. E esses 6 milhões não são o suficiente para cobrir todos os empréstimos, caso os bancos resolvam cobrá-lo, né? E ainda tem mais um problema, um agravante, que essa empresa tem uma perspectiva de continuar trabalhando, operando por só mais um ano. E a gente vai tentar usar a teoria dos jogos aqui para decidir se esses dois bancos eles devem ou não renovar os seus empréstimos. Então, nesse cenário, a gente tem dois bancos, que é chamado o banco A e o banco B, e a gente vai verificar o que está acontecendo aqui, tá? Então, quando a gente está usando a teoria dos jogos, num primeiro momento a gente precisa levantar algumas condições aqui. Primeiro, a gente tem os jogadores aqui são os bancos, né? E quando os jogadores eles resolvem fazer alguma coisa, a gente chama isso daqui de uma ação ou de um movimento. Então é isso que a gente vai começar a tratar. Primeira coisa que tem que pensar é quais são as ações ou quais são os movimentos que os bancos eles podem tratar. Na teoria dos jogos, a ação ou movimento de um jogador é uma escolha que ele pode fazer num determinado momento do jogo, né? Nesse caso aqui, você tem o conjunto de ações que a gente vai denotar, né? Então, quando eu coloco esse A, é o conjunto de ações do banco A. Esse conjunto de ações, ele vai marcar para mim todas as ações possíveis que o banco A pode tomar. Essa aqui representa o conjunto de todas as ações possíveis que o banco B pode assumir. Então, a ideia, a princípio, quando a gente está analisando a teoria dos jogos, é levantar todas as ações que os jogadores eles podem tomar, né? Generalizando de forma geral, nesse conjunto AB que a gente tem aqui, ou o AA ou AB, ou A qualquer, né, para um AI, vai entrar como elementos todas as possibilidades que a gente pode ter para esse banco, né? Que está aqui. Então vamos supor aqui, por exemplo, quais seriam as possibilidades de ação ou de movimento que o banco A tem, né? Aqui é simples porque tem duas possibilidades. Ou ele pode renovar o empréstimo, ou ele não renova o empréstimo. Então são essas duas possibilidades. Não tem outra possibilidade, até porque esse é o nosso primeiro jogo, é o jogo mais simples que a gente poderia ter, né? Quais são as possibilidades do banco B? As possibilidades do banco B são as mesmas: renovar o empréstimo ou não renovar o empréstimo. Então, quando a gente faz isso, a gente está levantando todas as possibilidades que os jogadores têm, né? Nesse caso, são só essas duas. Agora, quando a gente está conhecendo o conjunto de ações, esse é um principal passo que a gente faz na análise do processo de interação estratégica, né? Você tem que levantar todas as ações possíveis, né? Claro que existem ações que às vezes elas não são significativas, né? Então vão ter ações que às vezes você levanta e elas não vão afetar o resultado final, mas mesmo assim você precisa levantar e verificar quais são as ações relevantes no jogo, tá? Isso é importante que você faça num primeiro momento, né? Aqui vão ter duas possibilidades de estudo nesse primeiro. A primeira possibilidade que a gente vai verificar é quando o jogo é simultâneo. Quando o jogo é simultâneo, os jogadores eles tomam as ações ao mesmo tempo. Então não tem como um dos bancos saber o que o outro vai fazer. Essa é uma das estratégias que a gente vai estudar no próximo vídeo.
No outro vídeo, o jogo ele é sequencial. Então, um toma a decisão sabendo do que o outro vai tomar. E a gente vai analisar esses dois modelos a partir do próximo vídeo. Então, vamos lá.